100 drones, não militares, não sistemas de guiamento sofisticados, não hipersônicos, 100 drones comerciais modificados, cada um carregando uma ogiva de 35 kg, lançados simultaneamente de 4 posições separadas ao longo da costa iraniana, voando em 5 ondas coordenadas. Programados especificamente para chegar ao USS Gerald R. Ford, em sequências sobrepostas, cada onda projetada para esgotar uma camada defensiva antes que a próxima chegasse. Teherã havia estudado cada ataque de drone anterior contra navios de guerra americanos no Mar Vermelho, cada operação Houthi, cada resposta defensiva, cada lacuna na arquitetura de defesa aérea do grupo de ataque de porta-aviões. Eles encontraram 3 vulnerabilidades reais e construíram 100 drones em torno das 3 simultaneamente. E neste cenário, às 3h33 da manhã, sobre o Estreito de Hormuz, esses drones foram lançados. 840 mil barris de petróleo fluem por este corredor a cada hora. O USS Gerald R. Ford, 13 bilhões de dólares, 5 mil marinheiros, o navio de guerra mais poderoso já construído, o símbolo da dominância naval americana no Golfo Pérsico. Um único golpe bem-sucedido no Ford, no Estreito de Hormuz, e o cálculo estratégico de cada nação da região muda da noite para o dia. Teherã acreditava ter engenheirado o ataque de drone perfeito. 5 ondas, 3 explorações de camadas defensivas, 100 ogivas. Durou 41 minutos, porque a marinha dos EUA havia passado 18 meses fechando silenciosamente cada lacuna que Teherã havia passado 18 meses encontrando. Não com um novo míssil, não com um novo navio, não com um contrato de defesa de bilhões de dólares. Com uma cadeia de destruição tão completa, tão rápida, tão barata de operar, que 100 drones se tornaram 100 contatos neutralizados antes que um único cruzasse o perímetro defensivo interno do USS Gerald R. Ford. É assim que aconteceu. Neste cenário, dê crédito a Teherã pela análise estratégica genuína. Eles não construíram 100 drones aleatoriamente. Eles os construíram em torno de 3 vulnerabilidades específicas, identificadas ao longo de 18 meses, estudando as respostas defensivas navais americanas no Mar Vermelho. Vulnerabilidade 1. Assimetria de custo. Um interceptor RIM-162, e esse M, custa 1,1 milhão de dólares. Um drone comercial, modificado, custa 8 mil dólares. Force o grupo de ataque do Ford a gastar interceptores nessa proporção e você esgota o arsenal defensivo antes que a última onda chegue. Vulnerabilidade 2. Saturação de radar. O sistema de combate Aegis é extraordinariamente capaz, mas processa contatos sequencialmente em algum nível. 100 contatos simultâneos, chegando em 5 ondas sobrepostas, cria uma carga de processamento que a doutrina defensiva convencional não resolveu totalmente. Vulnerabilidade 3. Dependência de guerra eletrônica. A coordenação defensiva americana depende da comunicação de Data Link 16 entre navios. Interrompa essa comunicação, mesmo que brevemente. E a defesa coordenada de múltiplas camadas se torna 5 navios individuais, tomando decisões individuais. Nesta simulação, Teherã construiu seu ataque especificamente para explorar as 3 vulnerabilidades simultaneamente. Assimetria de custo, saturação de radar, perturbação de guerra eletrônica. Foi a operação de drone iraniana mais analiticamente sofisticada já planejada. E falhou porque a marinha dos EUA havia identificado as 3 vulnerabilidades também. E havia fechado as 3 antes que o primeiro drone saísse do chão. Aqui está o que Teherã passou 18 meses perdendo. A resposta para a vulnerabilidade 1.
Assimetria de custo. Foi o foguete APKWS. $22 mil por engajamento de precisão. Contra um drone comercial de $8 mil, a matemática finalmente favorecia a América. 2 a 10 Warthogs, orbitando a 18 mil pés acima do Ford, carregando 38 foguetes, APKWS cada. 76 engajamentos de precisão, disponíveis a $22 mil cada antes que o canhão GAU-8 fosse ativado. A resposta para a vulnerabilidade 2, saturação de radar, foi o P-8A Poseidon. Seu radar AP-ITRU-10, classificando todos os 100 drones por onda, por atribuição de alvo, por prioridade de ameaça, e enviando uma fila de engajamento pré-ordenada completa para cada atirador defensivo via link 16 simultaneamente. O sistema Aegis não estava processando 100 contatos simultâneos. Estava processando uma lista pré-ordenada com atribuições de engajamento já calculadas. A resposta para a vulnerabilidade 3, perturbação de guerra eletrônica, foi o EA-18G Growler, 4 deles. Já no ar, a 22 mil pés desde 1h47, registrando cada frequência de guerra eletrônica iraniana usada nos ensaios do ataque. No momento em que o bloqueio eletrônico iraniano foi ativado, os Growlers já tinham a frequência exata, taxa de pulso e largura de banda. O contrabloqueio foi ativado em 4,1 segundos. Link 16. Nunca interrompido. 3 vulnerabilidades. 3 respostas. Todas em vigor antes que o primeiro drone iraniano saísse do chão. 3 horas e 33 minutos. 100 drones iranianos lançados simultaneamente de 4 posições costeiras. 5 ondas coordenadas. Guerra eletrônica iraniana ativada. Bloqueio de GPS em raio de 180 km. Bloqueio iraniano visando frequências do link 16. 3 horas e 33 minutos. 4,1 segundos depois. Contra-bloqueio dos EA-18G Growlers, ativado. GP, esse restaurado em todo o grupo de ataque. Link 16 totalmente operacional. O bloqueio iraniano que deveria cegar a coordenação defensiva americana. Neutralizado antes que o primeiro drone cruzasse 20 km. 3 horas e 34 minutos. P8. A Poseidon completa a classificação das ondas. Todos os 100 drones ordenados por onda, prioridade de ameaça e sistema de engajamento ideal. Fila de engajamento pré-ordenada, transmitida a todos os atiradores via link 16. Os sistemas Aegis em 4 destroyers e 2 cruzadores, recebendo não 100 contatos simultâneos, mas uma lista priorizada com atribuições de engajamento. 3 horas e 35 minutos. Primeiro. A-10 desce de 18 mil pés. Display tático. 100 ícones de alvo pré-ordenados pelo P-8A. Primeira onda. 20 drones, liderando o ataque. Pods APKWS armados. Primeira designação a laser. Primeiro disparo, acerto direto. Drone neutralizado. Segundo. Terceiro. Quarto, primeira onda perdendo elementos de frente em intervalos de 40 segundos. 3 horas e 36. Interceptações de longo alcance. Esse M2 começam do US Leyte Gulf e US Normandy. 8 drones neutralizados a 85 km. 10 passam, voando mais baixo, roçando o mar. Abaixo do horizonte de radar. Os drones especificamente projetados para sobreviver à camada defensiva externa. 3 horas e 37 minutos. Segundo. A-10 engaja a formação da segunda onda. Mesma sequência. A PKWS. Precisão. 1 por 1. O ataque coordenado de 5 ondas projetado para esgotar camadas defensivas, começando a perder sua sincronização de ondas à medida que os elementos de frente desaparecem, antes de atingir suas janelas de chegada planejadas.
3 horas e 38 minutos. Controladores iranianos tentam redirecionar drones sobreviventes via link de comando de rádio, e a 18G Growlers detectam frequências de comando em 0,5 segundos. Bloqueio direcionado corta cada link drone controlador simultaneamente. 23 drones perdem orientação, voando reto, previsíveis. O elemento mais perigoso do ataque de Teherã. De repente, os alvos mais fáceis na zona de engajamento. 3 horas e 39 minutos. GAU 8 Avenger ativado. O som ecoa pelo estreito por quilômetros. O 3 drones em formação fechada, neutralizados em uma única rajada de 0,7 segundos. Penetradores de urânio empobrecido. A onda de pressão sozinha suficiente para derrubar estruturas de fibra de vidro dentro de 2 metros. 3 horas e 41 minutos. Mísseis Rolling Airframe do USS Gravely e USS Mason engajam alvos de médio alcance. Mais 11 drones neutralizados. 31 restantes. 3 horas e 43 minutos. Quarta onda alcança o perímetro defensivo interno. Phalanx CUIWS, ativado em 4 navios simultaneamente. 4.500 tiros por minuto por sistema. Campos de fogo sobrepostos. 19 drones neutralizados dentro de 8 quilômetros. 3 horas e 45 minutos. 12 drones penetram a última camada do Phalanx. Seaham, ponto de defesa. Lança do próprio USS Gerald R. Ford. 12 mísseis, 12 interceptações, todos os 12 drones neutralizados entre 900 metros e 200 metros do casco. 0 acertos no Ford. 3 horas e 47 minutos. Contra-ataque começa. Neste cenário, o USS Gerald R. Ford lança 16 F/A. A 18 Super Hornets, visando as 4 posições costeiras de lançamento de drones iranianos. Bombas planantes, a GM-154 JSOW, guiadas por GPS. Todos os 4 locais de lançamento neutralizados antes que as tripulações iranianas possam preparar uma segunda salva. 3 horas e 49 minutos. A DESES fazem a transição para ataque costeiro. A PKW. Esse engajando instalações de radar iranianas que forneceram dados de alvo para o ataque de drones. Instalações neutralizadas uma por uma. 3 horas e 54 minutos. Mísseis de cruzeiro. Tomahawk do USS Gravely alcançam a instalação de coordenação de comando iraniana. A instalação que controlou toda a operação de 100 drones, destruída. 4 horas e 14 minutos, todas as operações de combate concluídas. 41 minutos, 100 drones lançados. A 100 drones neutralizados. 4 locais de lançamento neutralizados. Instalação de comando destruída. 0 acertos no Ford. 0 baixas americanas. Neste cenário, a mídia estatal iraniana transmitiu sua declaração antes do amanhecer. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica conduziu uma operação de ataque bem-sucedida contra a agressão naval americana no Estreito de Hormuz. A operação demonstrou a capacidade do Irã de ameaçar navios de guerra americanos nessas águas. O Ford não havia sido atingido, não havia desacelerado, não havia desviado. Estava conduzindo operações de voo às 5 horas e 47 minutos, lançando aeronaves para o ciclo de patrulha matinal. No horário, como se nada tivesse acontecido, imagens de satélite do Pentágono mostravam 4 locais costeiros de lançamento de drones iranianos, crateras. A instalação de coordenação de comando que controlou o ataque, destroços. E 100 campos de destroços espalhados por 160 quilômetros de espaço aéreo do Golfo Pérsico. Os restos da operação de drone iraniana mais ambiciosa já tentada. A Lloyd's of London emitiu sua avaliação de navegação no Golfo Pérsico às 7 horas. Nível de ameaça: inalterado.
Capacidade defensiva da Marinha dos EUA. Confirmada. Navios podem prosseguir. Aqui está o que este cenário provou. O Irã não falhou porque sua análise estava errada. Sua identificação de 3 vulnerabilidades genuínas na defesa naval americana, assimetria de custo, saturação de radar, dependência de guerra eletrônica, foi analiticamente sólida. Sua operação de 100 drones foi o ataque iraniano mais cuidadosamente engenheirado já tentado contra um porta-aviões americano. E falhou porque a Marinha dos EUA havia identificado as mesmas 3 vulnerabilidades e havia fechado as 3 antes que Teherã lançasse um único drone. O EA-18G Growler fechou a lacuna de guerra eletrônica em 4,1 segundos. Mais rápido do que o bloqueio iraniano poderia afetar uma única mensagem de coordenação defensiva. O APKWS fechou a lacuna de assimetria de custo. $22 mil por drone neutralizado versus $1,1 milhão por interceptor e SSM. Pela primeira vez, a economia do engajamento favorecia a América. E a fila de engajamento pré-ordenada do P-8 fechou a lacuna de saturação de radar, transformando 100 contatos simultâneos em uma lista priorizada que o sistema Aegis processou com a eficiência de um engajamento rotineiro em vez de um enxame avassalador. 3 vulnerabilidades, 3 respostas, todas em vigor antes que o primeiro drone fosse lançado. Nesta simulação, o Irã passou 18 meses encontrando lacunas na defesa naval americana. A Marinha dos EUA passou os mesmos 18 meses fechando-as. 100 drones lançados, 100 drones neutralizados. O USS Gerald R. Ford está conduzindo operações de voo. O Estreito de Hormuz está aberto. 840 mil barris por hora. Como sempre foi, como sempre será. Aqui está o que eu quero saber de você. O Irã identificou 3 vulnerabilidades genuínas na defesa do grupo de ataque de porta-aviões americano. Assimetria de custo, saturação de radar e dependência de guerra eletrônica. Eles construíram 100 drones em torno das 3 simultaneamente. E a Marinha dos EUA já havia fechado as 3 lacunas antes que o ataque fosse lançado. Você acha que existe uma 4ª vulnerabilidade? Uma que a Marinha dos EUA ainda não identificou e fechou, que poderia fazer um futuro ataque de drones ter sucesso onde este falhou? Comente abaixo. Eu leio todos e cada um. Se esta análise mudou, como você entende a guerra de drones e a defesa de porta-aviões, aperte o botão de curtir e se inscreva, porque o próximo arquivo classificado já está sendo desbloqueado. Confie em mim, você não vai querer perder. Os eventos, diálogos, operações militares e resultados descritos neste vídeo são inteiramente fictícios e criados puramente para fins educacionais e de entretenimento. Este é um cenário hipotético e baseado em informações publicamente disponíveis sobre capacidades militares reais, sistemas de armas e tensões geopolíticas. Nenhuma parte deste vídeo deve ser interpretada como um relato factual de eventos reais. Todos os engajamentos militares, números de baixas e detalhes operacionais mostrados são dramatizados e não representam incidentes reais. Não glorificamos a guerra ou a violência. Nosso objetivo é analisar tecnologia e doutrina militar em um formato envolvente. Recomenda-se discrição do espectador. Asterisco.